Quantos estão me ouvindo aqui? Levanta a mão aí. Nem todos. Vamos tentar mais uma vez. Quantos estão me ouvindo aqui? Levanta a mão. Glória a Deus por isso, amém? Tem como aumentar meu retorno aqui? Só mais um pouquinho? Eu gosto de me ouvir bastante. Glória a Deus por isso, amém? Isso, bom. Nós vamos ler somente um versículo que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde estás? Somente isso. Nós estamos vivendo uma série chamada Paternidade. Repita comigo, paternidade. Essa série é uma série muito forte para a vida de muitos que estão aqui, principalmente para a minha. E eu sei o quão Deus trabalha a respeito dessa palavra paternidade em nossas vidas. E se eu falasse para alguns aqui, quando eu falo a palavra pai, o que é que vem em sua mente? Se eu liberasse o microfone, alguns diriam assim: vem conforto, segurança, vem direção, vem amor, vem abraço. Eu não sei, se eu dissesse algo aqui e liberasse para você falar, talvez essas palavras seriam ditas por alguns. Mas para outros viriam, por exemplo, violência. Talvez nervosismo. Talvez ausência. Talvez para alguns a palavra saudade. E por diversas vezes nessa semana, eu fui escrevendo algumas coisas a respeito desse tema. E por final, mudou tudo. Porque o que nitidamente o Espírito Santo veio me trazendo foi a clareza que falar de paternidade, citar os textos onde nós vamos falar de histórias, lógico, filho pródigo, dentre outros, mas não começar citando Jesus seria um erro fatal nessa palavra. E para isso, quando eu falo paternidade, eu não sei, assim, o apóstolo já falou muitas vezes isso, vocês sabiam que 1 a cada 15 crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento? E você pode dizer que você é uma delas. Eu fui essa semana no Hotel Rafaim Centro falar sobre paternidade e calhou ser o mesmo tema para os funcionários, os homens daquele hotel. E a gente chegou e quando eu falei isso, a gente estava em 15, 2 levantaram a mão e disseram assim: eu não tenho. Ali passou até da questão da estatística. Eu não tenho. E para isso, eu fico entendendo que a fala não seria 1 a cada 15, mas a pergunta certa para essa noite seria: quantos temos o nome do pai, da certidão de nascimento, na identidade, mas não temos o pai presente? Quantos de nós percebemos que temos o pai na identidade, mas não temos o pai presente em casa? Essa ausência, querendo ou não, ou essa presença, querendo ou não, todos nós fomos afetados na paternidade e temos hoje consequências dessa paternidade em nossa vida, no dia de hoje, aqui agora. Sendo ela boa ou ruim, nós carregamos marcas da nossa paternidade. E uma coisa que eu quero deixar claro para nós aqui, é que não vai muito longe para você entender que a paternidade divina é diferente da paternidade humana. Nosso apóstolo pregou, e bem pregado, no final de semana passado, colocando 3 níveis de paternidade: a biológica, a paternidade espiritual e a paternidade divina. E você vai me dizer o porquê que eu preciso conhecer as 3 paternidades? Para que nós não começássemos a cobrar de um aquilo que não vamos receber. Talvez você cobra do seu pai uma paternidade que somente Deus vai te entregar. Eu me lembro que quando eu estava no antigo ministério, no outro, não na Recomeçar, eu ficava com a liderança, que estava sob a liderança de jovens, cobrando algo deles. E eu ficava muito machucado, porque eu ficava buscando neles algo que eu nunca ia encontrar.
E eu lembro que um dia eu estava sentado com uma pastora, a pastora Miriam, e quando eu conversei com ela e expressei o sentimento do meu coração, ela falou: Jonathan, é simples, você está buscando a paternidade divina, aonde você só tem uma liderança. E isso é muito forte. Quando você entender isso, nós vamos parar de cobrar dos pastores, dos nossos pais, dos nossos líderes, aquilo que Deus vai nos entregar. Será que vocês estão compreendendo? E aí isso é muito forte. E aqui, isso eu ia falar no final, mas vou falar aqui. Talvez a minha cobrança de paternidade na minha liderança era porque eu buscava a mesma paternidade que eu deveria encontrar, quem sabe, a confiança no meu pai biológico. Eu me lembro uma vez que eu falei para minha esposa assim: eu me sinto tão só algumas vezes, eu me sinto às vezes que ninguém está me enxergando. E eu já testemunhei isso aqui, e até falei assim: eu estou bravo com o apóstolo Nicolete, parece que ele não está vendo a minha dor. Parece que ninguém me encontra, ninguém me vê, e eu ficava com aquela angústia. E chegou num dia que os meus irmãos foram na casa do meu pai almoçar, e eu não fui, era um domingo. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu vim aqui na frente, estava exatamente onde a Geise está ali, e eu fiquei falando: Deus, será que isso é desonra? Será que isso é desonra? Porque Deus, eu vejo os meus irmãos junto com o meu pai, nessa forma de abraço, de se envolver toda hora junto. Será que eu estou, desonrando? Eu não quero ir contra a palavra dos céus. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei: Deus, exatamente assim, Deus, a minha pergunta é, por que eu não busco o meu pai como os meus irmãos buscam? E no meio do louvor, tudo se silenciou. E o Espírito Santo soprou. Porque o que eles encontram no seu pai, você encontra em mim. Tem coisas que a gente quer encontrar em pessoas, mas está somente nele. Está somente em Deus. O nosso Pai Celestial, aquele que nos ama, aquele que deu a vida por nós. Presta atenção, eu li aqui somente um versículo que fala sobre Deus descendo e dizendo assim: aonde você está? Eu encontro a palavra de Deus, quando eu pego a Bíblia, eu nitidamente vejo ali sim um livro que fala sobre um plano de salvação. Isso é real, você vai ver de Gênesis a Apocalipse um plano de salvação acontecendo. Mas eu nitidamente encontro de Gênesis a Apocalipse também a história de um pai buscando os seus filhos. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas hoje ele busca a gente nesse lugar. O Pai, Ele está nos buscando essa noite, Ele está buscando o seu coração, Ele está buscando a sua atenção, Ele está buscando agora os seus ouvidos, os seus olhos, Ele está te buscando nesse lugar para que você dê ala ao Espírito Santo, para Ele sarar, quem sabe, aquilo que precisa ser sarado, para Ele tocar no lugar que precisa ser tocado. Ele te busca nesse lugar essa noite. Será que existem pessoas nesse lugar que estão dando atenção ao Pai? Será que existe alguém aqui que está com o ouvido atento à palavra que está sendo liberada? Porque nessa noite eu creio que haverá cura sobre vidas nesse lugar, haverá restauração sobre vidas nesse lugar, a paternidade será instalada na sua vida, tanto a biológica, a espiritual, como a paternidade divina. Eu vou ter que tirar o paletó porque está incomodando o braço, cara. Esse meu braço está só o pó de novo. Obrigado. E aqui a gente encontra então Deus desce. E eu consigo ver algo fantástico. A palavra diz nesse texto de Gênesis que Deus, depois dele criar o mundo, de criar todas as coisas, criar o homem, ele vai, em Gênesis 2:7, diz que ele cria o homem. Em Gênesis 2:8, fala então que ele cria aí um jardim e coloca no Éden. Só que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai dizer que Deus ali estabelece então uma missão. Uma das coisas que eu aprendo é que antes de um pai dar uma missão para um filho, ele prepara um lugar para esse filho. Deus prepara um lugar para você. O nosso Pai já preparou um lugar estabelecido para o encontro contigo. Sabe, a gente tem muitas vezes perdido esse lugar de encontro com o Pai.
E nessa noite eu queria dizer para você, fique tranquilo, Ele não te esqueceu, teu pai não te abandonou, Deus sempre esteve aonde deveria estar. E nessa noite Ele está dizendo para você, filho, filha, eu nunca fui ausente, sempre fui presente, até mesmo nos lugares de mais escuridão da sua vida, aonde você diz assim, será que alguém está me vendo? Da mesma forma que eu declarei aquele dia, parece estar esquecido, Ele me lembra dizendo, todos podem te esquecer, mas eu jamais te abandonarei. Ei, estenda suas mãos à frente assim, eu quero profetizar, o Pai jamais te abandona, até mesmo nos lugares mais escuros da sua vida, até mesmo nos instantes que você diz assim, aonde eu vou, para o que eu faço, eu não estou mais me entendendo, eu não estou me encontrando, Ele está dizendo, ei meu filho, eu já preparei um lugar para que a gente se encontre, esse lugar é hoje na Igreja Recomeçar, esse horário, Ele sabia que você estaria aqui, feche suas mãos e fala, Pai, eu estou aqui. Fala para Ele, Pai, eu estou entendendo, o Senhor marcou um encontro comigo novamente, e essa noite o Senhor está me encontrando nesse lugar, essa noite, Pai, eu estou conseguindo sentir o Teu cheiro como eu sentia antes, essa noite eu sinto a Tua presença, eu sinto o Seu calento, eu sinto o Seu amor, meu Pai, essa noite eu te sinto. Eu fico vendo que o livro de Gênesis fala sobre o princípio. E toda vez que nós formos falar de paternidade, nós vamos precisar voltar ao início de tudo. Porque assim como eu disse antes mesmo de existir a Igreja Recomeçar, antes mesmo do pastor Jonathan existir, antes mesmo dos nossos apóstolos estarem aqui, já existia um Deus criando homens para se relacionar com Ele. O relacionamento dentro da paternidade é o principal. Se nós não nos relacionarmos, não haverá possibilidade de nós entendermos o coração de Deus. Para essa noite eu gostaria que você entendesse, se o relacionamento está quebrado essa noite, se o seu relacionamento com o Pai foi rompido, fique tranquilo. A palavra diz que Ele descia no Éden. Ele descia todos os dias no mesmo lugar. Sabe qual a parte mais forte disso? É que Deus está no mesmo lugar de sempre. É nós que saímos do lugar que deveríamos estar. Eu não sei qual é o lugar que você sempre ouvia a voz de Deus. Sabe, existe um lugar que você ainda entrava na tua casa. Eu não sei, um lugar que você falava assim, sabe, aqui eu sinto o cheiro da presença do Espírito Santo. E a saudade do colo do Pai. Eu não sei nem se eu posso falar isso. Me permite, Eliane, citar o exemplo da barba? Posso? A Eliane junto com a Ju tem a Valentina. Ela está lá fora. E numa fatalidade, o marido da Eliane faleceu. E diz que nas madrugadas, tinha vezes que a Valentina ficava buscando na Eliane a barba do pai para tentar fazer carinho. Deixa eu falar para vocês, talvez a gente precise voltar a ter o coração da Valentina para buscar o colo do pai como ela estava buscando. A gente precisa buscar o coração do nosso pai. Não tem possibilidade da gente viver uma paternidade verdadeira na terra se nós não conhecemos o coração do Pai. Sabe? Volta para esse lugar de origem. Se for necessário, saia do Apocalipse e volta para Gênesis na sua vida. Volta para o jardim onde você se encontrava com o Pai, porque Ele desce ainda todos os dias para conversar contigo. Talvez essa solidão, esse vazio, não é Deus que mudou o jeito de ser, mas sim nós mudamos o nosso jeito de viver. Eu quero te dizer o seguinte, tire um tempo na tua casa, com a tua família, não sei, tire um tempo também sozinho, mas fique com o Pai por alguns instantes, porque é dessa forma que essa paternidade vai crescer dentro do teu coração, de uma forma que você vai dizer, eu nunca estive só. O Éden, dentro do Éden tinha um jardim, e o primeiro ponto que eu coloquei foi esse.
A palavra vai dizer que tinham diversas árvores nesse jardim, mas dentro dela, no centro do jardim, havia a árvore da vida. E a outra árvore, que também foi especificada, era do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida ficava no centro. A do bem e do mal não se cita ali aonde fica, mas estava dito que não poderia comer dessa árvore. Sabe por que a gente vai para a árvore que é do bem e do mal? Porque os nossos olhos saem do centro. Os nossos olhos precisam estar focados no centro da nossa vida, que é Jesus. Nós não podemos tirar os olhos do centro, que é Jesus. Quando a gente desfoca de Jesus, nós vamos fazer aquilo que é da nossa vontade. A vontade de Deus é o seguinte: foque no centro, foque em mim, olhe para Jesus, mas não olhe para aquilo que eu estou proibindo. Desde o Éden, do jardim, ali, o amor de Deus foi expresso com limites. A paternidade do céu não tem bagunça. Também existem limites no Pai. Ele estabeleceu: não coma dessa árvore. Quando se rompeu esse limite, quando ali aconteceu, Eva, ela pega do fruto, ali o serpente usada por Satanás, ela come desse fruto, ela dá esse fruto a Adão, Adão come desse fruto também. Ali foi claramente dizendo: Adão fez a vontade dele, não a vontade de Deus. E naquele lugar se rompe esse relacionamento com o Pai. Ou seja, quando nós começamos a fazer somente a nossa vontade, fazer aquilo que nós desejamos e esquecemos o que Deus pediu, a paternidade é rompida. E quando isso se rompe, algo grande acontece. A palavra diz que Deus descia todos os dias. Ele continua descendo todos os dias. A palavra diz que quando ele chega, ele faz uma pergunta: aonde estás? Talvez seja essa pergunta que ele esteja fazendo para nós aqui essa noite. Aonde estão os meus filhos? Aonde estão aqueles que eu formei com as minhas mãos? Aonde estão aqueles que eu fiz para me relacionar? Sabe de uma coisa? Tudo que foi criado no mundo foi criado para mim e para você, mas nós fomos criados para Ele. Eu e você fomos criados para nos relacionar com esse Pai maravilhoso. E para isso eu preciso que vocês entendam, caia no coração de vocês. Essa noite Deus desce nesse mesmo lugar. Ele vem aqui para dizer para você: aonde você está? Aonde você está? Porque eu voltei para o mesmo lugar de sempre. Mas se talvez você não entenda que você saiu desse ambiente, mais uma vez Deus desce nesse lugar. O Pai vem dizer: filho, filha, aonde você está? Entenda, Ele continua descendo mesmo depois que o pecado adentra. Ele continua vindo para conversar. Muitos já ouviram isso, mas o apóstolo ainda não ouviu. Vou pregar para ele essa parte agora aqui, que vocês vão falar: já ouvi. Apóstolo, entenda, eu falo aqui que muitas vezes a gente consegue ver essa busca de Deus pelos filhos. E aí eu cito que a gente observa que ele descia todos os dias no jardim para conversar com a criação. E aí quando se rompe, há uma separação, o homem é tirado desse jardim. Acontece, apóstolo, que agora para ele conversar, ele já não desce mais, mas ele se manifesta. E ele se manifesta como? No deserto era nuvem, no deserto era o fogo, para Moisés foi a sarça, para os profetas eram as pedras. De diversas formas ele se relacionava ainda. Mas aí, apóstolo, eu fico olhando dizendo assim, Deus pensando assim: me permita trazer essa analogia. Ele: não, mas não foi para isso que eu criei. Eu quero mais, eu quero ser mais íntimo. E aí o que ele faz? Ao invés de agora só haver a manifestação, ele manda Jesus. E ele fala: então, nesse sentido no meu coração, eu já não vou só manifestar, agora eu quero andar com eles. E Jesus vem e caminha em meio a nós. Então Jesus toca, cura, fala, Jesus ama, abraça, Jesus age, faz tudo. E era Deus ali em relacionamento. E aí eu fico imaginando Deus dizendo assim: não, mas eu quero me relacionar mais ainda com eles. Eu quero ser mais profundo ainda com eles. Afinal, eu criei eles para serem os meus filhos, para me relacionar. E o que ele faz?
Jesus vem dizer, é melhor que eu vá para que Ele venha. E aí vem o Espírito Santo e agora habita dentro de nós. Agora não está mais só manifestando, não está mais só andando, agora Ele está morando em nós. Agora o Espírito Santo, Ele está onde? Morando dentro de nós. É isso, é essa busca do Pai pelos filhos, é essa busca intensa na palavra da Bíblia que a gente vê de Gênesis e Apocalipse. É essa busca que Deus tem por nós. E agora a pergunta é, qual é a intensidade da busca dos filhos pelo Pai? Às vezes a gente acha que só vir no culto domingo à noite está demonstrando o amor pelo Pai. Irmãos, por isso que eu falo, não confunda a paternidade biológica com a divina. Você pode até ficar sem falar com seu pai biológico por meses, mas com Deus não tem como. Tem que ter essa conversa dia a dia. Tem que ter relacionamento dia a dia. Deixa eu te perguntar, se eu perguntar aqui para cada um de nós aqui, quando você pegava a Bíblia no começo, quando você entendeu quem era Jesus na sua vida, sabe aquele fogo? Sabe aquela presença que talvez lá no início você sentia, e aí você falava assim, não, eu quero ir numa célula, você ia numa quarta, quando não era só nas quartas, você ia quarta-feira numa célula, quinta-feira você ia na outra, sexta na outra, sábado vinha no culto de jovens, domingo você vinha para o culto, você queria servir, e o fogo estava queimando, e você falava, é Jesus na minha vida, e aí isso foi abafando, ao ponto de achar que só o domingo à noite estava sendo suficiente. E ainda temos a capacidade de culpar a palavra que foi ministrada e dizer, não foi muito boa. Sabe por que a palavra não é boa? Porque você está distante de Deus. Sabe por que a palavra não toca? É porque o Espírito Santo está calado dentro de nós. Não é Deus que se silencia, é nós que nos tornamos surdos. Entenda, quando a gente fala isso, é porque assim como nós falamos de frieza espiritual, afeta na paternidade. Se eu quero me relacionar com a minha esposa, pode ter certeza, eu preciso conversar com ela, eu preciso me relacionar com ela, eu preciso conhecer o coração dela, eu preciso estar com ela. Se a Vivi falar aqui de baixo, quer dizer, nem fala, só o jeito que ela me olha, eu sei, ixi, alguma coisa eu falei. Por quê? Porque eu conheço a minha esposa. E por que eu conheço ela? Porque eu me relaciono com ela. Eu tenho intimidade com ela. Nós precisamos voltar a ter intimidade com o Pai. Não existe outra possibilidade. E aí a gente fica se perguntando, né? Isso é forte. Porque quando chega lá no Éden, no jardim, e Deus pergunta, aonde estás? A palavra diz, vou resumir, que Adão fala assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês essa noite. Se você está ouvindo a voz do Pai, não tenha medo. Não tenha vergonha. Adão, ele se esconde por causa da nudez. Não tem jeito melhor de chegar na presença do Pai a não ser nu diante dele, sem as vestes, sem orgulho, sem ego, sem nada, só chegar diante do Pai. Sabe, talvez essa noite o teu coração está dizendo, pastor, eu tenho raiva do meu pai. Eu não suporto pensar no nome dele. Não sei, talvez nós estamos nos escondendo por causa de um pecado, de algo que a gente fez durante a semana, de algo que afetou diretamente o nosso relacionamento com Deus. De algo que a gente olha e fala assim, eu não posso chegar na presença do Pai, olha o que eu fiz, nesse estado, e a gente corre, porque está ouvindo a voz dele. Entenda, aqui, a palavra diz que quando ele desce, Deus fala assim,
aonde estás? Ele não chega dizendo assim, o que é que você fez? Por isso que eu quero dizer, para que nós aqui possamos entender, não confunda a paternidade divina com a biológica, porque talvez a sua marca é o seguinte, você fazia alguma coisa errada, pau, apanhava, era humilhado, era humilhada, sofria, era xingamento, era tudo isso. Então, quando você fazia alguma coisa errada, a primeira coisa que você fazia é fugir. Com Deus não é assim. Ele está dizendo para nós essa noite, aonde você está, independente do que você tenha feito, se aproxima do Pai, porque o Pai quer te cuidar, o Pai quer te amar, o Pai quer te sarar, o Pai quer te tirar desse lugar chamado vergonha, medo, Ele quer tratar em todas as áreas. Ei, as marcas do passado que quem sabe o pai biológico deixou, essa noite será curada pela presença do Espírito Santo. Essa noite nós chegaremos diante desse altar e aquilo que estava nos ferindo, dizendo assim, esse Deus não existe. Se Ele existisse, Ele estaria comigo no dia do quarto quando foi abusada. Se Ele existisse, Ele estaria comigo no dia que meu pai puxou e me xingou falando que eu não prestava. Se Ele existisse, Ele estaria comigo quando minha mãe ou meu pai disse, você não vale nada. Ele estava lá e essa noite Ele está dizendo, aonde você está? Me responda aonde você está, que Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação, Ele vai restaurar essas feridas. Ei, entenda uma coisa, Deus Ele não vem para te envergonhar, esse Pai vem para sarar as feridas mais profundas da sua alma. Não adianta, essa noite, se eu pudesse te dar um conselho, o meu conselho é, Deus já te trouxe para cá, Ele está dizendo para você, filha, filho, essa noite eu escolhi para eu poder acessar essa ferida que você estava escondendo até hoje. Sabe? Que horas são? Dá tempo. Toda vez, eu uso essa analogia, você machuca o braço, sabe? E gera uma ferida. Dependendo da ferida que você tem, Márcio, se você não tratar, ela vai aumentando. E essa ferida vai aumentando. Vai aumentando. E aí, o que acontece? Eu machuquei o braço, está roxo, não sei se dá para ver, tem que fazer os exames. Se eu quisesse só esconder, eu coloco o blazer e fico normal. Ninguém vai ver. Só que toda vez que você não trata aquilo que precisa ser tratado, essa ferida que era desse tamanho, ela vai tomando conta do braço e ela pode gangrenar. E pode até se tornar um câncer. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Pode ser uma feridinha desse tamanho que está dentro de você e você está guardando dizendo, não precisa tocar, deixa ali, está resolvido. E no final das contas, essa ferida vai aumentando, até o tempo que pode te causar morte. Vocês conseguem entender a oportunidade que o Pai está nos dando essa noite de vir diante desse lugar, para Ele estar me usando para falar isso aos nossos ouvidos, para a gente tomar uma decisão de romper, meu amor, de romper essa barreira que estava nos tirando da paternidade divina. E aqui, gente, eu vou colocar para vocês assim. Depois da ruptura desse relacionamento, a palavra vai dizer que Deus tratou um povo dele como filho dele. O filho dele, foca em mim, pessoal, deixa a Antonella brincar. Deixa a Antonella. Aqui, no Antigo Testamento, Deus dizia que Israel era o primogênito dele. Uma nação era filho dele. Mas aí veio os evangelhos. E aí, algo forte acontece. A partir daqui agora, Jesus aparece no contexto histórico. E Jesus vem, e agora vem para fazer algo diferente. Talvez muitos entendem Jesus só vindo à terra para poder cumprir o plano de salvação.
Exato, ele também fez isso. Mas além disso, eu consigo ver Jesus vindo à terra para algumas coisas como nos apresentar o coração do Pai. Outra coisa como restaurar uma família que tinha se rompido. Quando eu falo que Jesus vem, a palavra diz assim, que os discípulos dizem, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, quer ver o Pai? Veja a mim. Então eu quero dizer um negócio assim, você quer conhecer como é Deus? Olha para Jesus. Você quer conhecer o coração de Deus? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus trata pecado? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus fala com o pecador? Olha para Jesus. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Não tem segredo. Olha para Jesus. Sabe qual a diferença das religiões? A gente estava discutindo isso alguns dias, e aí acabaram querendo comparar os muçulmanos com a religião cristã. Eu falei assim, que eles creem somente um Deus. Aí eu falei, sim, um Deus, mas um Deus que não é pai. E um pai que a gente encontra através de um filho. E um filho que se chama Jesus. Fala de Jesus para o muçulmano. Então a gente precisa reconhecer essa paternidade que vem através de Jesus. Jesus, ele vem nos mostrar o coração do Pai na terra. Ele vem manifestar o coração do Pai aqui nesse lugar. É o Jesus que está falado na Bíblia, é o mesmo que está presente nesse culto. Então, se você quiser entender quem é Jesus, ele vem sendo dito também através do Espírito Santo, que nós falamos agora. E se o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, como Jesus está sendo expresso para todos aqueles que estão lá fora, através da nossa vida? A palavra diz que o mundo espera a manifestação de quem? Alguns sabem. A palavra diz que o mundo espera a manifestação de quem? Se é dos filhos, quem são os filhos? Que fique claro, todos somos criatura. A partir do momento que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, confessamos com a nossa boca, a partir de ali então nós somos adotados e temos uma filiação, nos tornamos filhos. Se você essa noite já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que está presente na sua vida, a partir de hoje você vai dizer, estou sendo restaurado para uma família, a minha paternidade está sobre a minha vida, a paternidade de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Então Jesus agora aparece na história, resumindo um contexto. Chega um dia, depois de 3 anos de ministério, caminhando com os discípulos, caminhando sobre a terra, cuidando, amando pessoas, sarando feridas, libertando, fazendo milagres. Ele vai para uma casa e faz uma última ceia. E o foco não é a ceia, o foco é para onde ele vai depois. A palavra diz que ele chama Pedro, Tiago e João. E agora ele se retira para orar. E para onde Jesus vai? Ele vai para um jardim. Presta atenção. Jesus sai de uma casa e ele vai para um jardim chamado Getsemane. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no mesmo ambiente que a tua paternidade foi ferida, Deus te traz hoje e vai te lembrar para te levar nesse mesmo ambiente para restaurar aonde foi quebrada essa paternidade. Quem sabe enquanto eu estava falando, a sua memória te levou cativa a uns lugares onde você sofreu alguma coisa que te feriu. É exatamente lá que Deus quer te levar. E você vai dizer que Deus sarcástico me levar no lugar de maior dor que eu tenho. Ele está dizendo, eu não levo para te envergonhar, eu levo para te curar. Então vem comigo, que agora você não está sozinho, agora você está reconhecendo a minha presença. E nesse lugar, junto com você, num jardim foi rompido, mas agora em um jardim está se iniciando uma restauração. Seja bem-vindo ao seu jardim de restauração. Essa noite, aqui nesse lugar, esse é o teu jardim. A palavra diz que Jesus chega naquele lugar. Diz que ele se prostra. E ele começa a orar. Eu não vou contar o contexto de ida e vinda dele com os discípulos. Mas o que acontece? Que a palavra mostra é que no momento da oração, era tão forte o nível de estresse, o nível de peso, que a palavra diz
que as gotas de suor dele se transformavam em sangue. Aí as pessoas vão dizer, era um milagre acontecendo. Deixa eu te explicar algo, para quem gosta de medicina. Tem o Juliano Song, eu gosto de citar isso, ele conta que ele tinha um amigo, e o amigo dele precisava fazer uma operação, que era alguma coisa aqui na lateral, ou não sei se era rim, ou fígado, alguma coisa. Ele tinha que fazer uma operação, mas existia algo com o amigo dele. Ele tinha alergia à anestesia. Então, para esse homem fazer a cirurgia, ele não podia ter anestesia. Então ele teria que fazer essa cirurgia, tudo, sem anestesia. E diz que fez o quê? Para preparar, pegaram ele, colocaram ele na maca, eles amarravam as mãos, os pés, e deixavam ele com um pano na boca, ele assinava os termos, e ali começava o procedimento cirúrgico, sem anestesia. E era tão intenso o nível da cirurgia, que ele começava a expelir gota de sangue pela pele. O nome disso é hematidrose, se eu não me engano. Que é quando é tão intenso aquilo que você está sentindo, é tão estressante, é tão pesado, que você começa a expelir sangue como se fosse suor pela pele. Agora, vocês conseguem entender comigo que quando Jesus está orando, e isso acontece naquele ambiente, o quão pesado era a decisão que ele tomou? E eu começo a olhar para Jesus ali, e eu não sei, gente, se eu aguentaria uma oração dessa. Eu não sei se eu suportaria uma oração tão pesada como essa. Mas a palavra diz que ele diz que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Num jardim, Adão fez o quê? A vontade dele. Em outro jardim, Jesus fez o quê? A vontade do Pai. O melhor lugar para nós estarmos, mesmo que pareça ser pesado, mesmo que pareça ser difícil, é debaixo da vontade do Pai. E eu quero convidar a todos que estão aqui, volte para debaixo da mão do Pai. Mesmo que pareça ser difícil, mesmo que pareça ser doloroso. Teve uma história de uma mulher, eu não sei o nome dela, ela fala da filha dela. A filha dela estava numa fase terminal e ela acompanhava a filha dela em todos os instantes. E aí chega uma hora que ela fala bem assim, ela tinha que visitar a filha dela e sair do hospital. Aí a filha dela fala assim, mãe, essa noite, não sai daqui não. Aí ela fala, não filho, eu tenho que sair, que os médicos não deixam ficar, e assim vai, tal. Ela, não mãe, tá vendo aquele armário ali, ó? Se esconde nele, mãe. Fica ali. Aí quando elas forem embora, você vem aqui me vê um pouquinho, essa história é real, eu mando para vocês depois. Aí ela diz que ela se enfiou num armário de 1 metro assim, e ela ficava engaixadinha assim. E aí ela falou assim, filha, mas por que você quer que a mãe fique? Ela falou assim, porque eu estou com o sentimento que essa noite eu vou morrer. Ela saía do armário de noite, pegava na mão da filha, quando ela escutava as enfermeiras vindo, ela corria para dentro do armário de novo. E ela voltava, brincava e voltava para o armário de novo. Até que chegou numa situação que o médico falou assim para ela, viu, nós vamos ter que operar a tua filha. E tem 2 coisas. A gente vai levar ela para a sala de operação, a operação vai ser muito intensa. E aqui a possibilidade de vida dela é curta, é pequena. Eu vou te falar, não tem nem 10% de chance. Se você vê a gente entrando lá e saindo com ela numa maca entubada, abandona. Pode preparar tudo que ela vai morrer. Agora, se você vê ela saindo dessa maca sem tubo, ainda há uma possibilidade, mas mesmo assim o risco é grande. Aí essa mãe falou bem assim, tem possibilidade? Tô junto. Aí ela falou assim, doutor, como é a última cirurgia, quem sabe, eu posso acompanhar minha filha até a cadeira de roda, até a sala de cirurgia? Foi. Disse que foi ela e o pai levando. Chegou um tempo que o pai falou assim, ó, carrega você, eu não consigo levar minha filha até um lugar de morte. O homem virou as costas e saiu.
E ela falou, eu vou junto. No final, a filha dela olhou e falou assim, mãe, eu vou morrer? Ela falou assim, deixa eu olhar para você. Olhou nos olhos da filha e falou assim, você sabe que a mãe nunca mentiu para você, né? Ela falou, sei. Escuta o que a mãe vai falar. Tem uma grande chance de você não sair dessa sala de cirurgia. A possibilidade de você voltar de lá é pequena, filha. Mas tem possibilidade. Olha para os olhos da mãe aqui. Se você lutar, luta e luta até o fim, que a gente vai sair dessa mais uma vez. Aí diz que ela vai para a sala de cirurgia, ela fica esperando. Resumindo a história, quando ela olha, observa passando, ela vê a maca saindo sem tubo. Ela vê o médico vindo. Eu acho que é isso que você sentiu, Márcio. O médico para, tira a touca, tira a mão, a luva, fala assim, viu, deixa eu te falar uma coisa. O que eu vi aqui dentro, eu nunca vi em toda a minha carreira de medicina. Eu nunca vi uma pessoa lutar tanto pela vida como a tua filha lutou. Termina a história, ela se encontra com a filha e a filha dela fala bem assim, mãe, todas as horas que eu fechava os olhos, eu via você. Quando você fechar os olhos, a gente precisa enxergar o Pai. A gente precisa lutar. Eu estou falando isso porque quem sabe você está nesse lugar com uma dor intensa. E eu estou aqui como te levando na cadeira de rodas para uma sala de cirurgia. Você vai entrar nessa sala e essa sala é aqui nesse lugar. E eu vou dizer para você, ainda tem chance. Mesmo que não pareça, se existe 1% de chance, é o necessário para que Deus faça um milagre. É o necessário para que Deus restaure. Mas quando você fechar os seus olhos, eu espero que você enxergue a face do Pai. Sabe o que eu me lembrei agora, amor? Eu me lembrei que minha mãe, antes de entrar para a operação do tumor, ela estava com câncer no pulmão. Eu fiz uma oração com ela e a Vivi mandou uma oração no celular dela. E ela falou para mim exatamente isso. Agora eu lembrei. Que enquanto ela estava no meio da cirurgia, ela falou que não conseguia dizer, mas o tempo inteiro vinha a minha oração e a oração da Vivi na mente dela enquanto ela estava fazendo a cirurgia. Quem você acha que estava visitando ela? Era o Pai. E aí, gente, eu falo para vocês que Jesus está no Getsemane. A oração dele é intensa e ele está fazendo a vontade do Pai naquele lugar. A palavra diz que então daqui ele é levado, acontece toda a história da parte do julgamento, aonde ele adentra e toma o nosso lugar e leva ele direto para a cruz. E aí a pergunta que eu faço para nós é, que amor é esse? Que amor é esse? Vou falar de uma forma drástica, que mata o próprio filho. Não dá para entender. Enquanto eu escrevia, eu falei assim para o Espírito Santo, chorando, eu falei, Espírito Santo, eu sei que você nos deu a graça de pastorear uma igreja, mas eu falo com o coração, eu não tenho coragem de entregar o zaio por aqueles que estão ali. Aí vocês vão olhar para mim e falar assim, nossa, o pastor falando isso, você teria coragem de entregar o teu filho por mim? E isso parte o coração. Eu fico olhando para o Zay, eu fico imaginando, imagina, eu falando, vai, morre. E sabe o que acontece? Nessa hora eu falei, pai, eu não teria coragem de fazer isso. Isso aqui de entregar o Zion é demais. Mas uma coisa eu faria, pai. Eu me entregaria pelo Zion. Eu sim, entraria na frente do Zion e falaria, ele não mata eu, mas ele não. Aí o Espírito Santo falou, agora você está entendendo. É o que eu fiz. Para não nos deixar mortos espiritualmente, ele se entrega por nós. O Pai entra na frente por mim e por você. O Pai, ele vem essa noite dizendo, filho, eu já me entreguei na cruz do Calvário por mim e por você. Agora sim é só restabelecer essa conexão. Ele teve essa coragem por mim e por você. Aqueles que dizem assim, que coisa feia, ele entregou um filho. Meu filho, quer continuar a história ou quer parar aí? Para mim a entrega da cruz é uma vírgula, porque a história continua no terceiro dia, aonde diz que ele não está morto, mas ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo!
Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, para que eu e você estabelecemos essa conexão com o Pai novamente. Talvez nós estamos aqui nesse ambiente dizendo: Pai, e agora o que eu faço para me restabelecer contigo? Pai, como eu faço? Talvez até agora a nossa mente estava conectando a paternidade biológica com a divina, culpando a Deus por aquilo que eu passei. Ei, essa frase a gente já disse várias vezes, mas vamos repetir: não culpe a humanidade do seu pai, perdoe a humanidade dele. Ele vai errar contigo, eu vou errar contigo, a pastora Vivi vai errar contigo, o apóstolo vai errar contigo, mas existe um que não vai errar, que é o Pai que está aos céus olhando para nós agora. Deixa eu te falar, essa história eu contei semana passada, semana retrasada eu mandei o vídeo, mas o apóstolo não estava, vou contar para ele. Apóstolo, é real esse vídeo. Alguns vão ouvir pela primeira vez também. A gente mandou. É uma enchente que aconteceu numa cidade e devastou tudo, apóstolo. Acabou com a cidade inteira. E os bombeiros começaram a andar pela cidade buscando pessoas que tinham vida. Eles encontraram um homem, apóstolo, ali, com a terra aqui, ó, no peito, cravado assim na terra. Desse jeito, com a terra aqui, ó. E o homem chorando. Aí o bombeiro vinha, assim, ó, no vídeo, ele se agacha, porque enquanto os outros chegam, ele cavava com a mão e falava: calma, a gente vai te tirar daqui, em espanhol. E ele falava assim: não me tira, eu não quero sair. Ele: não, vamos. E o bombeiro fica falando. Aí ele fala assim: não, eu não quero sair, me deixa aqui. Aí o bombeiro está continuando arrancando a terra, até que ele fala assim: ei, você não está entendendo que eu não quero sair? Aqui embaixo, eu estou com minhas 2 filhas, uma de cada lado, e eu estou segurando a mão delas. Se você me tirar desse buraco, eu vou ter que soltar. O bombeiro para, olha para todo mundo. Eu e você estamos nesse buraco. O Pai está segurando as nossas mãos. Ei, vocês não estão entendendo, acho que não estão entendendo. O Pai está segurando as nossas mãos. E Ele está falando: eu não vou sair daqui enquanto eu não sair com vocês desse buraco. Talvez você entrou nesse lugar e você está fazendo parte desse buraco, assim como eu também já fiz. E Ele está falando: eu não vou largar a tua mão. Eu não vou largar a tua mão. E eu sou o bombeiro cavando ao redor dele. Eu estou cavando e o Pai está te segurando. Eu estou sendo usado como instrumento dos céus para tirar a terra ao teu redor. Assim como o apóstolo é usado, as pastoras são usadas, os presbíteros são usados. Assim como o seu líder de célula é usado. Nós estamos retirando toda a terra do redor para que você saia debaixo desse entulho. E o Pai está dizendo: ei, eu estou enviando pessoas para auxiliar nisso. Eu estou aqui segurando a sua mão. Eu não vou te soltar. Se você se sentir abandonado, essa noite você vai perceber que eu nunca larguei a tua mão. Rebaço, ricanta, labaço, rianda, rebaço.